Ele é professor de inglês e trouxe a primeira International High School para a cidade de Avaré, no interior de São Paulo. Hoje eu converso com Ritieri Faria de Oliveira. Obrigada, Ritieri. Obrigado, eu. A high school, ela equivale ao nosso colegial aqui do Brasil? Isso, exato. O high school, na verdade, não substitui. Ele é o high school, no caso o colegial dos Estados Unidos, só que aqui no Brasil. A diferença é que o aluno ele continua o colégio dele normal, com as matérias que são obrigatórias. Ao final dela, nós juntamos as matérias que ele já cursou aqui, junto com a grade curricular, nós mandamos o diploma dele do Brasil para os Estados Unidos e aí depois ele recebe a certificação internacional, que na verdade é o próprio diploma mesmo americano emitido pelo governo de lá. E são quantos anos? São um total de 3 anos, né? Onde o aluno faz como se fosse o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, aqui, só que equivalente aos Estados Unidos sem precisar estar lá. Ah, tá. E quais os requisitos para fazer o high school? Sim. Aqui? Primeiro, para que você possa fazer o high school, você tem que ter nível A2 de inglês, que equivale mais ou menos 1 ano e meio de estudos de inglês em qualquer escola de idiomas, ou particular também, desde que o aluno esteja fazendo, para que ele possa acompanhar as aulas aqui. Por quê? Todas as aulas aqui elas são em inglês, não pode se falar português, por quê? O governo americano ele exige que onde as escolas fora dos Estados Unidos, as aulas sejam ministradas em inglês. Inclusive na nossa própria sala de aula, nós temos uma câmera onde o pessoal do departamento de ensino lá eles têm acesso às nossas aulas para ver se realmente está falando inglês, se está dando conteúdo como proposto já anteriormente. Então a gente tem todo um acompanhamento pelo governo americano para realmente dar eficiência a quando a gente faz esse serviço. Para manter a qualidade. Exatamente. Então você tem que ter pelo menos nível A2 de inglês, que é mais ou menos 1 ano e meio mais ou Mas menos. você faz uma provinha para poder ingressar. Isso. Quando o aluno ele vem fazer a matrícula para conhecer também a escola, a gente pede que ele apresente um certificado internacional que comprova o nível mínimo, né? Quando esse aluno não tem algum certificado, aí ele faz uma prova online aqui com a gente, através dos tablets, né? E assim que ele concluir, já sai o resultado. Ele atingiu o nível mínimo, aí sim ele pode pensar já em fazer a matrícula. E são quantas horas diárias de aula? Funciona assim, o aluno vai fazer 3 horas por semana aqui conosco em sala de aula, falando 100% inglês, mais 5 horas de aula por semana na plataforma online, onde ele pode fazer pelo notebook, tablet, computador, para realmente fazer todo o conteúdo programático dos Estados Unidos. E as nossas aulas, elas já são realmente futuristas, por quê? O aluno ele vem para a aula, primeiro que ele vai se deparar com uma lousa digital interativa dos Estados Unidos, onde todo o conteúdo é retroprojetado para essa lousa, né, que a gente utiliza o tempo todo. Cada aluno tem um tablet individual para ser usado em sala de aula com uma caneta, que é um dos tablets mais novos aí do mercado, para que ele realmente, quando ele chegar na universidade, ele encontre essa tecnologia e esse estilo de aprendizagem. Ele já vai estar acostumado, não vai vai chegar e levar aquele susto, não. né? Então a gente prepara para esse mundo realmente assim inovador. Então eu falo que aqui nós não utilizamos o celular, sim o tablet, para que ele possa fazer suas pesquisas durante a aula. Além disso também, assim que o aluno faz a matrícula, ele vai receber um óculos, tá? Onde em algumas aulas os alunos vão pôr esses óculos a 360 e as aulas vão ser retroprojetadas para essa lousa em tempo real, que ele vai conseguir ver em 3D o que a gente está aprendendo em sala de aula. Muito bacana. Muito interessante. E tem uma avaliação frequente, como nas escolas normais, mensal ou bimestral? Bimestral, exatamente. No Brasil, as avaliações elas são bimestrais. Então o aluno ele vai estudando o conteúdo, né? Aí no final do bimestre é feita a prova. No high school dos Estados Unidos, ou propriamente dito, como os alunos aprendem lá, é muito diferente do Brasil. Por quê? Lá eles são ensinados a estudar, a ler e aprender. De que forma? Então, na primeira semana, por exemplo, ele vai estudar o conteúdo da matéria específica, né? Já na semana seguinte, ele vai ter a prova desse conteúdo. Por quê? Para forçar o aluno a estudar, a ler realmente estudar frequentemente, não só no dia antes da prova, né? Porque os alunos brasileiros têm o hábito realmente de estudar apenas na semana da prova. Na véspera, exatamente. Da prova. Aí acontece, ele tenta decorar o assunto
ele faz a prova depois e já não lembra mais. É porque decorou, não estudou, decorou, não né? estudou, ele só que está pensando na nota. Sim. E o high school não, ele quer que o governo ele quer que o aluno aprenda de fato. Então ele vai estudar 5 matérias, né, que não tem na nossa grade curricular, que é história, política, a economia, literatura, língua inglesa, história americana, no qual ele vai aprender todo esse conceito, essa teoria, né, digamos assim, para poder ser inserido na universidade posteriormente. Só que ele tem que comprovar pelo conhecimento. Então esse conhecimento ele não é medido bimestralmente como no Brasil, e sim quinzenalmente, fazendo com que o aluno ele estude, ele crie o hábito do estudar e da leitura. Por quê? Na universidade, quando o aluno chega lá, ele tem muito artigo mesmo antes de fazer uma pós-graduação, já para incentivar os estudos em pesquisas e tudo mais. Por isso que o high school é totalmente diferente da escola normal aqui no Brasil. E também complementa a escola normal aqui. O aluno que faz o high school, para se ter uma ideia, sendo nesse comportamento, automaticamente, ele estando em algum colégio, ele transporta esse mesmo ritmo de estudo para o seu colégio. Com isso, a nota dele vai elevar também, porque já é um hábito dele estudar aqui no high school americano, né? Então acontece que ele vai passar isso para o colégio dele normal também. Thierry, qual é a diferença então de você estudar numa escola bilíngue aqui no Brasil Sim. e você fazer o high school? Na maioria das vezes os pais não sabem ou não entendem o porquê, o que é um high school ou talvez o que é um bilíngue, né? A maior diferença é o seguinte: a escola bilíngue, o professor ele precisa passar todas as matérias que o MEC exige em português. Paralelo a isso, no segundo horário, seja no período da tarde, por exemplo, o aluno ele vai fazer as mesmas matérias, né, da grade curricular, só que são dadas em inglês. Então a escola bilíngue é isso, das mesmas matérias em português e inglês, porque o governo brasileiro ele não autoriza você dar essas matérias somente em inglês. Isso é uma escola bilíngue, tá? O high school, a maior diferença dele é o quê? Primeiro que o aluno ele vai ouvir 100% inglês, não pode falar português. Ele vai aprender 6 matérias, na verdade, que não são dadas aqui no Brasil, já pensando na universidade americana. E que ao final o aluno vai receber o diploma americano, coisa que a escola bilíngue não tem nem pode dar, porque nossa escola ela é auditada pelo governo americano, então por isso que a gente pode emitir o diploma americano. Essa é a maior diferença entre a escola bilíngue e o high school. Então já é meio caminho andado se, por exemplo, o aluno tiver vontade de fazer uma faculdade fora, ou uma especialização, um curso qualquer, ele já tem essa vantagem Sim. de ter esse diploma. Exato. Pode ser Estados Unidos ou Canadá, quais os países? Exato. Na verdade, quando o aluno está fazendo, ou ele concluiu o high school mesmo aqui, que é equivalente aos Estados Unidos, né? Primeiro que ele vai ter um diferencial no currículo que ele fez um high school. Isso pressupõe-se o quê? Que ele fala inglês muito bem, porque exige, tem um nível né? fluente. Exatamente. A nível curricular tem um peso muito grande. E a partir desse high school, ele já é aceito pelas universidades americanas, por ele já ter feito o high school e essas matérias. E após isso, nós temos também uma assessoria onde ajuda o aluno no final a ele entrar tanto nas universidades e a conseguir as bolsas de estudos, que é o maior interesse do aluno também. Pleitear já a bolsa de estudo Exatamente. numa universidade americana. Nós temos 20 universidades parceiras, né? No Brasil nós usamos muito o termo faculdade, que é o que mais se tem mesmo, né? Já nos Estados Unidos é o contrário, tem muito mais universidade e poucas faculdades. Então isso já eleva o nível do ensino, né? E até a procura para os alunos também. Então é uma porta de entrada para o aluno ir para a universidade, sabendo que antigamente era muito difícil. Então a High School ele veio hoje para realmente ser um divisor de águas para que o aluno possa entrar na universidade. E monetariamente, sem falar em valores, Sim. seria o equivalente a pagar uma escola de línguas? Certo. É acessível, Exatamente, porque se você, hoje o pai, né, que tem esse interesse de fazer com que o filho vá para o exterior e faça um high school, mensalmente é um valor alto a se pagar. Sim, porque você paga também a comida, a hospedagem, a alimentação, tem a questão do colégio. Sim. Então é um custo muito alto, por isso que são poucos alunos que conseguem ir. Com o high school no Brasil agora, principalmente aqui no interior, né, especificamente em Avaré, o aluno vai pagar uma mensalidade que é até um pouco mais só que o curso de inglês, Sim. Porém ele vai estar num outro nível. Na verdade, o high school não é uma escola de idiomas. Ele vai sim aplicar o que ele já vem aprendendo, ele já fala o idioma a partir dessas matérias que é exigidas no high school.
Então é super acessível. Super acessível. Assim, as pessoas acham que de repente é uma coisa cara. Na verdade, não. Ela agora com o high school no Brasil, vai ser o acesso vai ser muito mais fácil para o pai poder pleitear essa oportunidade para o aluno. A língua inglesa ainda é tida como um bicho de sete cabeças Sim. pelos brasileiros, enfim. Exato. Você coloca isso para os alunos, que não é difícil, é mais fácil até que português. Exato, porque hoje o inglês está presente em vários lugares no nosso cotidiano, filmes, séries, no trabalho. Então não tem como a gente dizer que... Escapa, e não tem como escapar. Que não tem o inglês não está assim, de fácil acesso. Ele está. O que as pessoas precisam entender é que o mundo ele vai além da nossa cidade, do nosso estado que a gente vive, né? Por conta das oportunidades mesmo. Eu falo isso porque todo ano, por exemplo, eu levo alunos para fazer intercâmbio, para fazer Disney. Isso todo ano eu tenho grupos. Isso estava dizendo o quê? Que as pessoas estão procurando, né, ter esse acesso. Antigamente era difícil, era caro. Sim. E hoje não, né? E eles percebem que quando viajam ou estão em contato com outras pessoas, que o inglês é muito importante. E não tem como escapar hoje em dia, Não tem como. né? Hoje, grandes empresas que você às vezes se contrata os trainees, né? O inglês é o primordial. Às vezes até entrevista em inglês. Todas via Skype, via telefone, inglês. né? Eu acho que então por isso que nesse caso o high school ele vem para realmente reafirmar que o inglês ele é muito mais importante que às vezes alguma outra coisa que o aluno venha fazer para que ele coloque como regra principal na sua vida. Mesmo aquele aluno que fala, não tem jeito, eu não aprendo de jeito nenhum, é possível. É possível. Hoje, há várias escolas, professores e metodologias presentes no mercado, elas são trabalhadas nesse conceito. Até mesmo, numa das questões aqui que eu vou trabalhar com os alunos, que eu já trabalho com os meus alunos particulares, né, na minha escola, é a questão do language coaching. Então eu vou aplicar todo o processo do coaching, que são as técnicas e ferramentas, dentro da sala de aula para auxiliar os alunos para que eles possam atingir o seu nível em curto espaço de tempo. Sim, então é possível. A sim, pessoa não pode colocar aquela barreira, não aprenda de jeito nenhum. Ele tem nenhum. que entender que o inglês ele vai abrir as portas para a vida dele mesmo. E quando ele enxergar isso, né, ele vai ver que as possibilidades são inúmeras e não é tão dificultoso quanto ele acha que é. Quando ele é trabalhado com esse objetivo em mente que ele pode alcançar. E ainda existe aquela lenda que é mais fácil aprender quando você é mais jovem, criança, é mais fácil mesmo? Existe sim, neurologicamente falando, que até os 12 anos, né, a criança está se formando, então os seus neurônios eles estão a todo momento querendo aprender. A partir dessa idade, a gente diz que o cérebro vai realocando o conteúdo que de fato é mais importante para ele, né? Então não que nós não aprendemos mais, não. Você precisa sim fazer algo que seja frequente para que o cérebro entenda que aquilo é muito importante para ele e se torne algo natural. E ao longo do tempo vai se tornando um hábito e o cérebro entende que isso é importante. Então esse bloqueio de que eu não aprendo é difícil, não. Nós precisamos dar tempo ao tempo, porque falar um segundo idioma não é assim da noite pro dia, né? Não é em 6 meses, 1 ano. Não existe muitas escolas vendem, fala inglês em 3 meses. Isso não existe. É enganação. Exatamente. Não é? Eu digo que isso daí é mais um marketing. Marketing, porque não existe não tem como. isso. Não tem como. Eu assim, já vi vários exemplos de alunos ou pessoas que conheço que foi pro exterior, moram lá 2, 3 anos e ainda não falam inglês fluentemente. Então, nem o fato de você estar lá, se você não tem um objetivo em mente, quer dizer que você vai aprender inglês. A questão maior é que cada aluno tem o seu estilo de aprendizado e o seu tempo para aprender, né? Então, a gente não pode denominar que todos vão aprender em X tempo. Não. Você precisa ser trabalhado dentro do idioma, com foco e objetivo, trabalhando as suas competências e habilidades para você atingir esse resultado num curto espaço de tempo. Richeri, o aluno que está estudando normalmente no colegial e vai fazer o vestibular e também está fazendo high school, Certo. com a intenção de fazer uma universidade fora do Brasil, Sim. O que você aconselharia ele? Na verdade, aí vai realmente uma escolha do próprio aluno, do que ele quer. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, a grande diferença entre o aluno fazer uma faculdade ou universidade aqui no Brasil e ele, de repente, já ir direto para a universidade nos Estados Unidos é que o aluno, ele indo para os Estados Unidos, ele vai se deparar com uma nova cultura, então ele vai aprender muito com isso.
vai falar o segundo idioma, que é o inglês, então ele vai estar em contato, isso é nível acadêmico mesmo. Vai fazer uma formação internacional, né? Então acho que isso já é o grande diferencial. E se porventura, depois dele terminar a universidade de lá, ele quiser voltar para cá, ele vai, a nível empregatício, ou como trainee, ou como já mesmo formado como profissional aí, ele vai sair na frente dos que fizerem alguma faculdade ou universidade aqui. Por quê? Ele, primeiro que ele já fez uma faculdade no exterior, fala um segundo idioma, tem essa questão da cultura que ele já vivenciou. Então, ele é um chamariz para qualquer empresa a ser contratado, ou o nível de experiência que ele vai ter, ganhar lá, que aqui leva-se muito tempo. Então, vai ser uma nova oportunidade onde o aluno ele vai deixar de pensar sobre vestibular, fazer uma faculdade aqui mesmo no Brasil, porque as inúmeras possibilidades que os Estados Unidos oferecem, que aqui a nível de pesquisa não está no mesmo patamar de incentivo, é muito maior. Mas mesmo as universidades lá, elas já encaminham os alunos para as empresas, não? Sim. Quase no final, chegando no final, Exatamente. É sensacional. O aluno vai se deparar com uma universidade com um amplo centro de pesquisas, né, investimentos a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, que aqui nós sabemos como anda a nossa educação em nível de investimento do próprio governo, está muito baixo, muito aquém, né? Mas lá não, é o contrário. O investimento é muito alto, então você vê a possibilidade, a probabilidade de você ficar mesmo lá e você fazer sua carreira internacional. Nossa, é incrível, né? Super. Super vantajoso. Demais. E a vantagem de você estar aqui na sua casa e fazendo high Exato. school aqui. Então, na verdade, eu falo que às vezes até uma preparação antes dele já se formar e querer ir embora, ele fazendo o high school, ele já vai se preparar para quando chegar lá, já entender como tudo funciona. E isso é muito interessante. Ah, sim, mesmo a metodologia ele já sabe como é. Com certeza. E a escola já começou a funcionar ou vai começar agora no início de 2019? Uhum. As aulas estão previstas para iniciar na primeira semana de fevereiro, tá? Então, nesse início agora de inauguração, a gente está apresentando a escola, né, para a cidade e região toda. E para os alunos que se matricularem até o dia 15 de dezembro, o governo americano emitiu uma nota para nós aqui para concedermos um desconto de 20% nas 3 primeiras mensalidades. Que bacana. Muito bom mesmo. Nós estamos abertos aqui de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, tá? Nossa secretária Stephanie está aqui para atender todos vocês. Qual que é o endereço? É Avenida Prefeito Paulo Novaes, número 550, sala 12, no Shopping Avenida. Bom, muito sucesso. Venham conhecer a International High School, que é muito legal aqui. Um trabalho ótimo e inovador no interior de São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigada, Richelle. Obrigado. Sucesso, querido. Obrigado, você também. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo.